O Júlio Killer agora vai responder as perguntas do povo. O Júlio Killer que assumiu para si a responsabilidade de ajudar a cidade de Ponta Grossa a resolver este problema. Gente, eu quero, às 8 horas da manhã, parabenizar o presidente da Câmara de Vereadores de Ponta Grossa por dar a cara a tapa. Em nenhum momento ele se ausentou da discussão, em nenhum momento ele se furtou a responsabilidade. Pelo contrário, em todas as imagens onde você via representantes da Sanepar, você também via o Júlio Killer. E ontem me chamou a atenção uma outra imagem. Júlio Killer atuando como o vereador cidadão, o vereador cobrador, o vereador que estava lá ao lado da diretora, da gerente da Sanepar em Ponta Grossa, agindo como um verdadeiro abre-alas, porque a população queria saber, em loco, o que é que está acontecendo. Vereador Júlio Killer, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Portal BNT. Eu vou pedir para que o senhor... E olha aí, ele já está tão familiarizado que ele já consegue até arrumar o microfone próprio. Júlio, o que é que você viu lá na adutora do Rio Pitangui ontem? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, seguidores, né? Uma satisfação estar aqui no seu programa mais uma vez. Um programa que tem pautado todos os problemas da cidade e também as suas soluções. Então, por isso, a gente enaltece o grande trabalho que você tem feito aqui com as pessoas. Então, nós estamos vivendo um caos, né? É uma dificuldade. Eu gosto dele porque ele não poupa palavras. É uma dificuldade enorme aí que todos passaram, eu também fiquei sem água todo esse tempo. A minha caixa é pequena, é 300 litros. 300 litros? E rapaz, não Faltou. foi fácil. Mas aí, enfim, Mas já voltou? já voltou. Ontem nós tivemos lá na adutora e eu não saí de lá enquanto não terminou a obra. Você acredita nisso? Acredito. Então, na segunda-feira, instalou-se, né, o grande problema, a Câmara discutiu bastante, apontando culpados, e nós fizemos uma ligação para a diretoria lá em Curitiba da Sanepar, eles vieram para cá, e a promessa naquele momento era de que estava solucionando o problema e que até as 22 horas estava pronto. O que aconteceu? Foi trocada uma peça lá, porque a junção das duas captações, né, que vai aumentar em 150 litros por segundo, foi trocada uma peça que vazou no primeiro momento. Foi trocada uma outra, vazou novamente. E aí aquela solução naquele momento seria soldar aquela peça. Soldaram e vazou. Aí então, às 23 horas de segunda-feira, eu estou contando, é meio demorado, mas só para você entender. Às 23 horas de segunda-feira, eu estava em contato com a direção e disseram: Júlio, deu problema. Nós vamos mandar fazer uma peça. E eles mandaram para a Bosch o modelo da peça e eles fizeram de madrugada a peça. 9 horas da manhã estava pronta a peça e veio de helicóptero para cá. E ontem, então, foi o dia para trocar essa peça. Trocaram. Está pronto. Então, na madrugada, já começou a ser... eles começaram a captar naquele momento que eu estava lá, porque eu fiquei a tarde toda lá com eles. Então, a captação começou sem vazamento naquele momento. Só que a pressurização, os canos são longos, né? A dificuldade de chegar até o tratamento e depois chegar às casas leva um tempo, né? Então, nessa madrugada, algumas residências já foram contempladas e durante o dia vai ser normalizado, Marcos. Bom, é isso, olha, Olarias voltando à água devagar, a Fábio tá a bordo, obrigado Fábio pelas informações. Bom, ainda na região da Santa Paula tá faltando água, o Tigrão disse. A Jandira Santos, oi Jandira, bom dia, como é que você tá? Nosso agradecimento, lá no Gralha Azul ainda tá faltando água, no contorno também está faltando água. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, a Edna Guedes, sempre com comentários muito pertinentes, é a falta de ampliação da rede. Não tem estrutura para abastecer os novos condomínios e casas que estão sendo construídas. Todos sabem disso desde o início, deveriam estar cobrando disso. Ô Júlio, faltou planejamento da Sanepar? Faltou. Isso é claro e nítido que faltou planejamento. Essa obra, ela era para ter sido concluída no final do ano passado, né?
E houve uma licitação e deu deserto a licitação. Burocraticamente, você sabe que isso é uma grande dificuldade dos poderes públicos, porque a licitação tem que ser feita, você não pode contratar uma empresa e mandar fazer, né? E a licitação deu deserto. Vou citar o exemplo do transporte coletivo. Nós estamos numa briga jurídica gigantesca com a VCG, está em Curitiba e perdemos em Curitiba. Então deu deserto a primeira licitação, a segunda acertou e aí veio o que essa senhora acaba de falar. Ponta Grossa está crescendo, se desenvolvendo de forma surpreendente e não aguentou o repuxo a esperar essa obra. Então essa obra está sendo concluída. Eles fizeram nesse meio tempo a captação de um poço artesiano que vai dar mais um volume, principalmente o pessoal do Jardim Carvalho ali vai dar tudo certinho, não vai ter problema mais de abastecimento. E ao concluir essa obra, né, porque o que vimos ontem foi a junção da captação. Essa obra vai ser concluída até sexta-feira. Então, duas perguntas que vieram nesse sentido que você está falando. A própria Edna e o Fernando Rudnick. Pelo jeito, esse que está pronto é um paliativo. Mas quando a nova adutora vai ficar pronto? Esse foi só um paliativo. Foi só um conserto, nunca uma solução completa. Para entender bem rapidamente, nós tiramos 30%, nós consumimos hoje 1.080 litros por segundo. 1.080? 1.080. Nós consumimos 30%, ou seja, 300 litros do Alagados. Tá. Esse continuou. Por isso que algumas casas tinham água, outras não, e assim por diante foi feito um revezamento. O problema do Pitangui é que lá sai 70%. E aí, para fazer essa nova adutora, para fazer mais 150 litros por segundo, ele teve que fazer a junção das duas, da captação, né? E daí a distribuição em dois reservatórios para poder passar. Enfim, esse foi o grande problema. E aí, na junção é que deu o problema. Então, o que nós estamos, resolvendo hoje é o mesmo que estava acontecendo no passado. São 1.080 mais o poço artesiano. O poço artesiano é um incremento. Aí sexta-feira, porque eu participei de tudo lá, mas eu estou falando com propriedade. Eu vi a peça lá e eu vi os trabalhadores sofrendo para poder até sexta-feira ter um incremento de mais 150 litros por segundo. Aí nós teremos aí 1.080 mais 150 e mais 30 do poço artesiano. E aí dá conta da cidade por hora. Dá conta tranquilamente por um bom tempo. Até vira do até vira do Tibagi. Vem do Tibagi, que aí é 600 litros por segundo. Isso não tem data ainda. Eles vão iniciar a licitação agora no segundo semestre. Só que é uma obra que leva 2 anos. Já vou avisando aqui. Na verdade, para o seguidor entender, perceba como realmente foi falha de planejamento da Sanepar, não acreditando que a nossa cidade cresceria tão rápido. Olha, a Jo Ferraz, que também todos os dias participa com a gente. Bom dia. Olha, eu estou desacreditada com os vereadores, com a prefeita que não fazem nada, esse descaso. Não, peraí, eu vou chegar lá, é só a opinião dela. Com a nossa querida Princesa dos Campos, isso é vergonhoso para a PG. Aqui no Xangri-Lá estamos sem água desde domingo. Isso é revoltante. Não temos água no Xangri-Lá. Esses políticos são muito devagar. Pausa. Essa opinião da Jo, eu respeito a opinião dela. Bom dia, Caracará já voltou, a Matilde está falando. Eu agora quero perguntar para você, porque você já está no seu quinto mandato, né? Quinto mandato. Eu quero perguntar para você, na sua opinião, porque já tiveram outros embates com a Sanepar. O que é que mudou na combatividade da Câmara? O que é que mudou na maneira de lutar? Porque eu sei que, por exemplo, a sua maneira de trabalhar mudou. Você está muito mais ativo, estava lá ontem. Eu, particularmente, é a minha opinião agora, tá, Jô? Porque eu acompanho da política local. O Pimentel, que está aqui com a gente, aqui, é o jornalista mais experiente que eu conheço. Tem 70 anos o Pimentel. E ele comentou com a gente ontem, olha aí o que está acontecendo, parece que agora eles se despertaram, diz ele. O Pimentel que está ali. Então, assim, se despertaram? Não, na verdade houve um grande problema na cidade e os políticos foram cobrados. Eu tive no programa passado aqui teu e disse bem assim, ó, você elegeu o teu vereador, não esqueça dele.
Vá atrás dele, cobre dele. Ele é o teu representante lá na Câmara. O que está fazendo? Né? Você elegeu um deputado estadual, um federal. Não esqueça dele. Ele está votando por você lá na Assembleia. Então, dessa forma, a Jô está cobertíssima de razão. E quero dizer para ela que eu estive semana passada na rua Almir Escobar, lá no Xangri-Lá, verificando a possibilidade e foi feita a manutenção e as máquinas ainda estão lá por um pedido meu ao Eduardo. Quero agradecer ao Eduardo, inclusive, aqui. Eu não me furto de ir em todos os locais, todos. E a Sanepar é isso, né? Houve falha no planejamento, sim. A prefeita está fazendo um trabalho agora para multar a Sanepar e, além disso, pedir o não pagamento, principalmente desse mês de março, onde foi todo esse problema nosso. E você acredita que essa possibilidade existe? Olha, eu acredito que sim. Acredito porque tenho conversado também com os diretores e há essa possibilidade, sim. É um direito nosso. E nós vamos trabalhar para que isso aconteça. Isentar a população de pagar a tarifa no mês de março. Pelo menos no mês de março. Tá bem. Bom, agora falando ainda de representatividade, eu quero ser... Você é muito transparente, você tem usado uma estratégia de falar com transparência para a população. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre representatividade. Você está falando para a comunidade falar e cobrar os nossos representantes. Ontem teve uma reunião lá com o presidente da Sanepar. Tínhamos, acho que 2 representantes deputados. 2, né? Tinha a Mabel e tinha o Moacir. Mas a gente tem mais na cidade. Eu gostaria de que você falasse, sinceramente, porque teve reunião aqui, teve outras oportunidades, fora o discurso, fora as redes sociais, que isso qualquer um pode fazer. De prático, e aí eu vi, a única coisa que eu vi de prática, inclusive ontem, o deputado Aliel conseguiu mais uma vitória, imputando mais uma multa à Sanepar, R$40 mil por descumprimento de ordem judicial. Na prática, você como presidente do Poder Legislativo, quem é que ajudou a Câmara de Vereadores, quem é que ajudou a cidade de Ponta Grossa nas batalhas, sejam as batalhas... Seja abrindo uma porta, seja arrumando uma reunião, seja ajudando a cobrar. Quem é que ajudou a cidade na questão da Sanepar? Vou ser bem claro aqui. Essa é a ideia. Não vou poupar nomes. Vai lá. A Câmara fez um grande trabalho, trouxe para Ponta Grossa os diretores, aqueles que realmente mandam, aqueles que tinham que ter feito a estratégia anterior para cobrar deles. Imediatamente montou uma CPI. A prefeita também buscou eles, fez reunião onde os nossos representantes aqui locais não estavam, eu já vou falar sobre isso, não participaram da reunião. Estava Márcio Ursulac, que é lá de Curitiba, e o Fábio Oliveira, que também não é daqui, que investe aqui e tudo bem. O Aliel, por outro lado, fez um trabalho jurídico importantíssimo, né, para a nossa cidade e para também colocar a Sanepar na parede. Qual é a minha grande tristeza? O Ratinho, em primeiro lugar. Eu não vi uma nota de rodapé do Ratinho dizendo, olha, estou com Ponta Grossa, nós vamos resolver. Eu não vi isso. Eu não vi um pronunciamento dele nesse sentido. E mais triste ainda estou com os nossos deputados estaduais. E vou dizer por quê, Marcos. A Sanepar é um órgão estadual. A maioria das ações é do Estado e é o Estado quem controla. É o Estado, o governador do Estado, que coloca lá os seus diretores. Então, quem tem autonomia e autoridade para entrar a porta dentro da Sanepar são os nossos deputados estaduais, que nada fizeram. Nada, nada, nada. Ontem, no desespero, e porque eu critiquei isso na Câmara na segunda-feira, os dois se despertaram e foram falar com o presidente lá da Sanepar. Mas foram lá em Curitiba e o nosso problema está aqui em Ponta Grossa. Não vi um movimento sequer dos nossos representantes estaduais que têm o direito de cobrar, fiscalizar, montar comissões especiais para investigar qual é o problema. Eu não vi. Então, aqui tem realmente culpados, né? O primeiro dele é a Sanepar, mas tem os nossos representantes aqui que nada fizeram. E nesses
nesse âmbito, a pergunta é: quem teria que ter cobrado a Sanepar? Quem teria que ter fiscalizado por esta falta de preparo e de investimento antes? Antes, Antes. a cidade, em primeiro lugar, a prefeitura, é claro, em primeiro lugar, e os deputados estaduais. Esta obra que a Sanepar está entregando agora era para 2022 ter sido inaugurada. Por que só agora? A desculpa deles é uma desculpa que houve problemas na licitação e depois a licitação deserta. Ok. Júlio Killer conversando diretamente com a comunidade de Ponta Grossa através do portal Boca no Trombone. Tem um monte de comentários e tudo mais, mas eu vou pedir para você falar diretamente com a comunidade de Ponta Grossa. Júlio, o problema está resolvido? O problema está resolvido, mas nós temos a avançar, porque a cidade está crescendo muito. E só isso não vai resolver. Nós precisamos de mais. Precisamos acelerar a captação do Tibagi e a Câmara vai fazer um trabalho, porque a CPI, mesmo resolvendo o problema e tendo água em todas as casas, a CPI da Câmara não vai parar e vai punir os responsáveis. E no que diz respeito à Prefeitura, ela não fiscalizou antes mesmo? Não fiscalizou. Nós temos um grande problema que no marco regulatório do saneamento básico, a cidade ela perde o poder de decidir se quer a Sanepar ou não quer. Estou falando aqui a nível local, né? Ficou para as micro-regiões. E aí nós perdemos um pouco até a parte fiscalizadora que ficou por conta da AGEPAR. Então, mas aí na reunião lá com a AGEPAR diz que cabe à Prefeitura, a Prefeitura diz que cabe à AGEPAR. Mas é a AGEPAR que tem que multar. Então tá bem. Júlio Killer, agora só para finalizar, porque realmente tem muita gente falando ainda que está sem água. Para essas pessoas que estão sem água, o que a gente fala? Estará normalizando durante o dia de hoje.